Fala pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer ter vocês aqui no canal do YouTube para a gente tratar de um tema muito relevante na execução fiscal, que é o tema da exceção de pré-executividade. Então é uma honra estar aqui com vocês, espero que seja útil, né? Então tá aí o nosso tema, execução fiscal e exceção de pré-executividade, e nós vamos tratar de diversas questões relevantes sobre a exceção de pré-executividade, que na verdade é o meio de defesa mais importante que tem na execução fiscal. Então, quem vai acompanhar vocês aqui sou eu, professor Érico Teixeira, juiz federal desde 2004 aqui no Rio de Janeiro. Trabalho com direito tributário com execução fiscal desde muito antes, né? Desde 99, fui estagiário da Procuradoria da Fazenda Nacional. Tive a oportunidade de trabalhar também com direito tributário como estagiário da Procuradoria Geral do município e a honra de ser juiz federal, titular de uma vara de execução fiscal, atuando aqui na Justiça Federal, na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Além de juiz federal, sou professor de direito tributário e eu botei até essa foto minha aqui em vermelho, porque, na verdade, a atuação como juiz federal e a atuação como professor de direito tributário são duas grandes paixões que eu tenho na minha vida e por isso eu estou aqui para criar conteúdo, compartilhar conhecimento e para que a gente possa aprender juntos o direito tributário através dessa interação que as redes sociais, os canais da internet e a tecnologia permitem, mediando aí os processos educacionais. Então, muito obrigado pela sua audiência. Mas por que a gente tem que falar de execução fiscal? Por que a gente tem que falar da exceção de pré-executividade? Vejam esses números que estão aí na tela de vocês. Hoje, nós temos uma dívida ativa, de acordo com os dados divulgados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em números, nós temos uma dívida ativa que alcança 2,7 trilhões de reais. É isso mesmo. A dívida ativa da União, segundo o PGFN em números de 2022, dados de 2021, alcançou 2,7 trilhões de reais. Só no ano passado foram recuperados 31,7 bilhões de reais pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de modo que a gente percebe que a atividade tributária, o direito tributário e o processo tributário, eles têm uma relevância cada vez maior na vida do advogado, uma relevância cada vez maior na vida do profissional do direito, do juiz federal, do juiz estadual, do procurador e, claro, de todo mundo que gosta dessa matéria e que trabalha com direito tributário. Vejam que foram quase 27 milhões de execuções fiscais tramitando na justiça, no poder judiciário, de acordo com o CNJ em números. Então, o último CNJ em números divulgados, ele trabalhou com esse número, né? Ele divulgou esse número de 26.832.697 execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário ao longo do ano de 2020, dados aí divulgados em 2021. Isso de um total de 75,4 milhões de processos. Então, a execução fiscal hoje, ela representa estatisticamente, percentualmente, o tipo de ação, né, a classe de ação que mais tramita no Poder Judiciário. É importante, então, saber atuar com a execução fiscal, porque em algum momento da prática profissional, seja como procurador, seja como advogado, seja como juiz, no meu caso, o profissional do direito tem a oportunidade de trabalhar com a execução fiscal. Então, nós temos valores muito altos, nós temos quantidade muito significativa de processos e, obviamente, dentro da nossa realidade brasileira, uma litigiosidade que gera oportunidade para você que quer trabalhar com direito tributário, para você que quer trabalhar com as execuções fiscais. E é por isso que minha proposta hoje aqui é tratar da exceção de pré-executividade. Por quê? Porque a exceção de pré-executividade é a defesa mais utilizada na execução fiscal. Então, o que acontece, né, com quem quer trabalhar com o direito tributário, com quem gosta do direito tributário? Eu coloquei aí algumas dificuldades que aparecem, algumas objeções que aparecem. Primeiro, o mito. Que direito tributário é muito difícil, que direito tributário é para poucos, que é difícil advogar em matéria tributária, que é difícil estudar direito tributário, que é difícil ter acesso às questões tributárias. Mas vejam, isso é um grande mito, porque a maior parte dos processos que tramitam no Poder Judiciário brasileiro, principalmente na Justiça Federal, nós temos um corte específico para a Justiça Federal, são processos tributários, são processos fiscais, são processos de execução fiscal. E vejam, muitas vezes o que se discute nesses processos não são questões de direito tributário tão aprofundadas, que demandam conhecimento sobre um tema específico, sobre um ponto sobre uma questão muito pontual, muito característica sobre direito tributário. Não. Muitas vezes se discute são questões processuais, muitas vezes se discute a questão da prescrição, muitas vezes se discute são grandes temas do direito tributário que é passível, né, e é possível de ser conhecido por todos nós que gostamos, que amamos essa matéria.
Então eu sei que vocês têm muitas dificuldades, que é uma matéria que gera insegurança e dúvidas, mas eu quero trabalhar com vocês aqui, eu quero com vocês aqui, através das nossas aulas, do nosso canal, através das redes sociais, através do Instagram, do YouTube, enfim, do Telegram, compartilhar conhecimento com vocês, criar conteúdo, compartilhar conhecimento, para que juntos, mais uma vez, né, eu tenho usado esse mantra, criar conteúdo, compartilhar conhecimento para que junto a gente possa aprender o direito tributário. Então vem comigo, faça parte aqui do nosso canal do YouTube, faça parte aqui da nossa rede do Instagram, para que a gente possa ter essa atuação, para que nós podemos aprender, para que nós possamos aprender juntos o direito tributário, o processo tributário e as execuções fiscais. Eu coloquei algumas perguntas, né, que vão nortear aqui esse nosso ensino, esse nosso estudo, essa nossa produção de conhecimento juntos aqui sobre as execuções fiscais. Então, o que geralmente se tem de dúvida quando se trata de execução fiscal? Primeiro, o conceito, né? O que é uma execução fiscal, mas na nossa aula aqui especificamente, o que é uma exceção de pré-executividade? Em que hipóteses essa exceção de pré-executividade é cabível? Quais são as provas que precisam ser apresentadas pelo contribuinte numa exceção de pré-executividade? Que prova é cabível? Que prova não é cabível? Qual o momento, qual é o prazo que o contribuinte tem para apresentar uma exceção de pré-executividade? Quando é conveniente e quando não é conveniente? Quando é útil e quando não é útil apresentar uma exceção de pré-executividade? Como fica a questão dos honorários na exceção de pré-executividade? E, por fim, quais são os recursos cabíveis na exceção de pré-executividade? Então, vejam, coloquei aqui 7 itens para a gente ir pontuando, para a gente ir tratando, para te dar mais segurança, para te dar mais conhecimento no que diz respeito a este tema. Então, vamos começar com uma primeira pergunta, que é a seguinte: o que é a exceção de pré-executividade? O que é esse instituto? A exceção de pré-executividade é um tipo de defesa importantíssimo, porque essas execuções fiscais são a classe de processos que mais tramita no Poder Judiciário. Se nós temos quase 27 milhões de execuções fiscais que tramitavam ali no ano de 2020, de acordo com o CNJ em números de 2021, a principal defesa apresentada pelo contribuinte nas execuções fiscais é a exceção de pré-executividade. E por que a exceção de pré-executividade é a principal defesa apresentada? Primeiro, porque na exceção de pré-executividade eu não preciso de garantir o juízo para me defender em face de uma cobrança fiscal. E segundo, porque geralmente, como acontece na Justiça Federal, em vários tribunais de justiça estadual, eu não preciso recolher custas, eu não tenho uma complexidade maior, não só do recolhimento de custos, mas também de complexidades maiores processuais para apresentar esse tipo de defesa, que pode ser feito por mera petição nos autos do próprio processo de execução. Então aqui, a exceção de pré-executividade, na verdade, ela é uma defesa incidental. O que significa isso? Como é que você vai apresentar a exceção de pré-executividade numa execução fiscal? Essa exceção de pré-executividade ela é uma petição. Então, é uma petição feita pelo advogado contribuinte, direcionada para o próprio juiz da execução fiscal. Então, você tem lá o número da execução fiscal, vai endereçar uma petição para o juiz da execução fiscal, apresentando aquela defesa incidental, geralmente sem necessidade de recolher custas, geralmente sem necessidade prévia garantia do juiz. Então, você tem que se atentar para fazer uma petição, apresentando ali aqueles argumentos que você pretende colocar como objeção àquela cobrança da dívida tributária. Então, vejam, ela é feita nos autos da própria execução fiscal. Eu não tenho aqui uma ação de conhecimento autônoma, distribuída por dependência, que vai gerar um novo número de processo, que vai gerar uma nova ação judicial. Não. A execução fiscal é apresentada por meio de petição, é uma defesa incidental produzida pelo advogado e vai ser apresentada nos autos da própria execução fiscal. E o melhor, né, para o contribuinte, sem a necessidade da garantia prévia do juízo. Então, aqui algumas diferenças bem significativas entre os embargos de execução e a exceção de pré-executividade. Nos embargos de execução, eu tenho uma ação autônoma distribuída por dependência ao processo de execução. Vai gerar um número próprio, um processo próprio, que vai tramitar de independência, né, que vai ser distribuído por dependência, vai tramitar atrelado àquela ação de execução fiscal. Por outro lado, na exceção de pré-executividade, eu tenho uma petição dirigida ao juízo da própria execução. Então, atenção a isso quando for apresentar uma exceção de pré-executividade. É uma petição dirigida ao juízo da própria execução,
fiscal na qual o contribuinte se opõe àquela cobrança tributária. E o ponto positivo aqui, sem a necessidade da prévia garantia do juízo. Então, enquanto nos embargos da execução fiscal eu preciso da prévia garantia do juízo, na exceção de pré-executividade não é necessária essa prévia garantia do juízo, não é necessária essa prévia garantia do juízo para que essa defesa seja oposta, para que essa defesa seja apresentada pelo contribuinte. E aí a gente parte, para uma segunda pergunta, que é: quais são as hipóteses em que é cabível a apresentação de uma exceção? Então, imagine você está lá, advogado, recebe uma determinada empresa no seu escritório que recebeu uma citação em execução fiscal. Como saber se é o caso ou não de apresentar uma exceção de pré-executividade? Quais as hipóteses de cabimento da exceção? E vejam que isso é importante saber porque muitas vezes, na prática tributária, no dia a dia ali do campo de batalha, de quem trabalha com direito tributário, é comum que o contribuinte procure um advogado quando a situação já caminhou para um determinado lado, quando a situação já está num determinado momento em que prazos já foram perdidos, prazos já se esgotaram, enfim. Por isso é importante saber se ainda e até quando seria cabível uma exceção de pré-executividade e quais as hipóteses de cabimento dessa defesa tão importante que pode ser apresentada nos autos da execução fiscal. Então aqui, segundo esse julgado, que você está vendo aqui do lado, aqui na tela, esse julgado aqui do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a exceção de pré-executividade, acompanha aqui comigo, para discutir questões de ordem pública. Então até grifei aqui, ordem pública, questões de ordem pública, ou seja, pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo, atinentes à certeza de liquidez e exigibilidade do crédito tributário, desde que não, vejam que está grifado aqui o não aqui do lado, desde que não demandem dilação probatória. Então esse julgado aqui dá várias referências importantes para que nós saibamos a respeito do cabimento ou não de uma exceção de pré-executividade. Então aqui fala uma matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício pelo magistrado, que não demande dilação probatória. Então, é muito importante aqui que você se atente a esse fato, não demande dilação probatória. Porque se for necessária dilação probatória, se for necessário produzir provas dentro do processo judicial, não é cabível a exceção de pré-executividade. Então, sempre que o contribuinte, o advogado do contribuinte vai redigir uma exceção de pré-executividade, é muito importante que a defesa seja apresentada de uma forma a sustentar aquela tese, que aquela tese seja sustentada de uma forma a não necessitar, a não demandar a produção de qualquer outra prova. Vejam que é um erro grosseiro você, por exemplo, o advogado, apresentar uma exceção de pré-executividade dizendo que você vai provar que aquela tese está correta por meio de todos os meios de prova admitidos no direito. Isso é incabível. Por quê? Porque não cabe dilação probatória. Certo? É comum que alguns contribuintes, alguns advogados, às vezes apresentem a petição, apresentem a exceção e digam assim: eu vou trazer uma prova, ou eu preciso que se oficie a um determinado órgão para trazer uma prova, e aí a situação já fica um pouco mais complexa. Por quê? Porque você precisa de prova pré-constituída, não há a possibilidade aqui de dilação probatória. Então, se precisar ser ouvida uma testemunha, se precisar ser feita uma prova pericial, se precisar ser feita alguma diligência judicial, em tese, não cabe exceção de pré-executividade, porque nós estamos diante de uma situação que demanda dilação probatória. Bom, a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, ela esclarece que a exceção de pré-executividade ela é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício, aquelas que o juiz pode conhecer de ofício, que não demandem dilação probatória. Vejam que aparece, mais uma vez aqui, a referência à dilação probatória na súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. E aí nós temos várias matérias, atenção para esse slide, que ele é muito importante para quem trabalha com direito tributário. Vejam aqui, nós temos várias matérias que podem ser objeto de exceção de pré-executividade. Você pode alegar decadência, por exemplo, prescrição intercorrente, legitimidade dos sócios, imunidade tributária, inconstitucionalidade daquela cobrança, ilegalidade do tributo. Então é muito importante ter esse checklist aqui, que são algumas das matérias que podem ser apresentadas por meio de uma exceção de pré-executividade. Professor, você pode dar algum exemplo? Claro que eu posso. Vamos imaginar a decadência. Como eu vou saber se houve decadência daquele tributo que está sendo cobrado? Geralmente, na CDA, nós temos lá a data de constituição do crédito. Então, aqui é muito importante a gente ficar atento para a data em que houve a constituição daquele crédito e a data que houve o fato gerador.
para verificar se foi observado o prazo de 5 anos, né? 5 anos contados do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ou 5 anos contados do fato gerador conforme o tipo de tributo. Então, a decadência é a primeira coisa que deve ser analisada. Então, a primeira coisa a se analisar quando se recebe uma CDA, uma execução fiscal, é verificar: é possível que tenha havido aqui a decadência? E aí, muito importante, em contato, de repente, com o contribuinte, com o contador, verificar quando ocorreu o fato gerador e se foi respeitado o prazo decadencial para a cobrança daquele tributo. Isso pode parecer algo óbvio, mas na prática tributária é comum, sim, que algumas vezes haja tributos cobrados em relação aos quais já tinha acontecido, já tinha ocorrido a decadência. Principalmente em cobranças mais antigas, em que foi utilizada na via administrativa uma determinada tese que já pode ter sido superada, por exemplo, pela própria autoridade administrativa ou por uma decisão judicial posterior. Prescrição. Vejam que, de acordo com o STJ, é possível se alegar a prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação. Então, mais uma vez, quando se analisa a situação fiscal daquele contribuinte, é preciso verificar quando houve o vencimento dessa dívida, desde quando esse crédito era exigível. E aí, se já tiver passado mais de 5 anos, pode ser que tenha havido a prescrição antes do ajuizamento da execução fiscal. Isso é comum em casos que envolvem conselhos de fiscalização profissional, cobranças de IPTU por municípios e também, na esfera federal, pode ser que, eventualmente, possa ter ocorrido sim a prescrição antes do próprio ajuizamento da ação. A prescrição intercorrente também é um tema que pode ser alegado em exceção de pré-executividade. O processo ficou parado 1 ano, mais 5 anos, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º do ALEF, da Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830. E legitimidade dos sócios. E aqui, pessoal, tem que separar duas situações. A ilegitimidade dos sócios, quando o sócio está com o nome dele inscrito na CDA, e a ilegitimidade dos sócios quando o nome não está na CDA, quando foi redirecionamento da execução fiscal. Quando o nome do sócio está na CDA, a priori não caberia a exceção de pré-executividade. Eu precisaria de dilação probatória, segundo o STJ, e a matéria não poderia ser conhecida de ofício, ou seja, eu teria que desconstituir a presunção de certeza de liquidez, que é favorável ao título, que é favorável à CDA. Então, em tese, não caberia exceção de pré-executividade. Mas tem um pulo do gato aqui, tem um detalhe muito importante aqui. Às vezes o nome do sócio está na CDA com base numa lei que já foi declarada inconstitucional, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal. Ah, mas existe isso na prática? Existe. A Lei 8.620, por exemplo, mandava cobrar débitos relativos à Seguridade Social da pessoa jurídica e de todos os seus sócios, independente de ato praticado com violação à lei, contrato social, estatuto, independente de eventual fraude, simulação ou dolo, independentemente de ter havido dissolução irregular de sociedade. Pelo simples fato do sócio ser sócio de uma sociedade limitada, por exemplo, que tinha uma dívida com a Seguridade Social, ele podia vir a ser cobrado numa execução fiscal por aquela dívida, caso a pessoa jurídica não pagasse o débito. Então vejam que nesse caso eu tenho o nome do sócio no CDA, a priori seria uma matéria que demandaria dilação probatória, mas numa situação dessa, como eu tenho uma inconstitucionalidade da lei que motivou, que gerou, que fundamentou a inscrição em dívida ativa e a cobrança da execução fiscal, eu já poderia alegar, poderia informar isso ao magistrado, porque é uma matéria de inconstitucionalidade que não demanda dilação probatória. Então é importante ficar atento ao motivo que gerou essa inclusão na CDA. Já no redirecionamento, aí sim, pode ser alegado por exceção de pré-executividade. O magistrado determinou o redirecionamento a pedido da Procuradoria da Fazenda Nacional em relação a um sócio, mas esse sócio não era o sócio à época do fato gerador, ou esse sócio não era o sócio à época da dissolução irregular, ele não era o sócio administrador, o nome dele não está no contrato social. Tem muitas matérias que podem ser alegadas, então, na exceção de pré-executividade, inclusive em relação à legitimidade dos sócios. Imunidade tributária. Nós já tivemos jurisprudência, julgados do STJ admitindo a alegação de imunidade tributária em exceção de pré-executividade. Inconstitucionalidade de um determinado tributo, então poderia se alegar aqui a inconstitucionalidade de um determinado tributo está sendo cobrado, isso acontece na prática, às vezes nós temos execuções fiscais tramitando, e a cobrança ali está baseada numa lei que posteriormente foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Pode dar um exemplo, professor? Posso. A inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Nós temos várias ações de execução fiscal que foram ajuizados com o ICMS incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, depois o Supremo disse que essa inclusão não era possível. Então, é uma matéria que pode ser alegada aí numa exceção de pré-executividade, claro, mas aí vai demandar cálculos, vai depender da situação concreta, mas a inconstitucionalidade, a priori, pode ser alegada em sede de exceção de pré-executividade, a meu ver. Agora, óbvio, se depender de cálculos, perícia, aí a situação será que ser resolvida via embargos à execução. Ou a ilegalidade, por exemplo, está sendo cobrado com base numa instrução normativa, com base em um decreto que já foi afastado, então isso pode ser alegado, questão de direito, questão de ordem pública, questão que pode ser alegada aí numa exceção de pré-executividade. Agora, tudo isso que eu falei depende de quê?
depende do fato de ser necessária ou não a dilação probatória. Então, o que é importante aqui para quem atua em matéria tributária, para quem atua com execução fiscal, para quem quer trabalhar com exceção de pré-executividade? Sempre construir uma petição com argumentos que possam ser demonstrados de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Se você não fugir da necessidade de dilação probatória, se for necessária a dilação probatória, não será conhecida, não será cabível a exceção de pré-executividade. Então, já que a gente está falando tanto aqui de prova pré-constituída, o que seria essa prova pré-constituída? Já que não cabe dilação probatória, já que eu preciso ter prova pré-constituída, o que seria prova pré-constituída? Que prova que eu tenho que ter para apresentar numa exceção de pré-executividade ao magistrado, de forma que eu não precise ter meus bens penhorados para me defender numa execução fiscal. Aqui, na minha atuação prático-profissional, eu já pude observar 4 situações que são relevantes aqui em relação à exceção de pré-executividade. Primeiro, tem casos que a prova é desnecessária. Então, vejam, não é que eu tenho que ter prova pré-constituída em todo e qualquer caso. Tem casos que eu não preciso nem de prova, porque a prova é desnecessária. Então, imagine que você está sendo cobrado de um tributo inconstitucional, houve declaração de inconstitucionalidade por parte do Supremo, você não tem que ter prova nenhuma, só basta dizer, olha, esse tributo já foi declarado inconstitucional, essa execução tem que ser extinta. Então, não preciso provar nenhuma questão fática ali, porque a matéria pode ser uma matéria de direito. Então, se o que eu estou trazendo na exceção de pré-executividade for uma matéria de direito que não precisa ser provada, eu não vou precisar de prova nenhuma. Então, é a matéria a priori que pode ser veiculada por meio da exceção de pré-executividade. Um outro ponto importante aqui é a prova documental. Então, o que é uma prova pré-constituída? É aquela que eu consigo demonstrar por meio de documentos, por meio de prova documental que já foi produzida previamente ao processo judicial. Por isso que ela é pré-constituída, ela é prévia, ela já existe, eu já tenho ela em mãos. E junto na minha petição, quando eu apresento ao magistrado, ao Poder Judiciário, ao juízo da execução fiscal. E o que seria dilação probatória? Quando eu preciso produzir a prova durante o processo judicial. Isso acontece, por exemplo, quando eu preciso de uma perícia, da oitiva de uma testemunha, de uma diligência ser feita pelo magistrado, por exemplo, no caso de uma inspeção judicial. Então, nesses casos, não cabe exceção de pré-executividade, porque esses são casos de dilação probatória que não é cabível em sede de execução fiscal. Aqui um detalhe, né? Vamos dar uma aprofundada aqui, que é o seguinte. Seria cabível a juntada posterior? Nós temos alguns precedentes do STJ admitindo essa juntada posterior. O contribuinte apresenta a exceção de pré-executividade, ele não prova exatamente aquilo que ele está sustentando, depois ele traz uma nova petição e junta aquele documento. Seria cabível ou seria caso de rejeitar a exceção? Aqui, com base na questão da economia processual, na instrumentalidade das formas, há alguns julgados admitindo essa juntada posterior de um documento, porque não faria sentido simplesmente rejeitar aquela exceção para depois ter que analisar de novo aquela questão, aquele documento. Mas recomendo que na exceção de pré-executividade já seja apresentada a prova. Então, assim, como montar uma exceção de pré-executividade que seja efetiva, que gere o resultado que se pretende obter na ação judicial? É preciso trazer o argumento e relacionar esse argumento com o meio de prova que vai demonstrá-lo. Então, olha, eu estou alegando o argumento A. Esse eu não preciso demonstrar, não preciso de prova, é uma questão de direito e já está demonstrada aqui pela própria interpretação da legislação a respeito da matéria. O meu argumento B, que eu paguei o tributo, por exemplo, ele está comprovado pelo DARF que eu estou juntando aqui nos autos, e a própria Receita, se verificar esse DARF, vai verificar que já houve pagamento desse tributo. O meu argumento C, por exemplo, que eu estou trazendo aqui vamos supor que fosse outro argumento. O argumento que eu estou trazendo aqui da prescrição, ele já está provado, por exemplo, que eu estou juntando aqui as cópias integrais do processo administrativo fiscal, e aqui tem a data final em que houve a conclusão do processo administrativo, não houve nenhuma causa de suspensão ou de interrupção da prescrição, e já se passaram mais de 5 anos. Então é muito importante aqui que a gente saia da abstração, da generalidade, do direito em tese, desça para o caso concreto, e no caso concreto você demonstre argumento, meio de prova. Esse argumento não preciso provar porque é questão de direito. Esse argumento eu estou provando através da prova documental, que é o documento que eu estou juntando na folha tal, que demonstra de forma cabal e inequívoca que o que eu estou alegando é verdadeiro. Isso é a prova pré-constituída, eu já tenho, ela é prévia. E aí, pessoal, uma pergunta muito relevante aqui, que poucos advogados observam na prática do dia a dia profissional e que é importante para o magistrado, que é importante para o procurador da Fazenda, que é importante na atuação na execução fiscal quando se apresenta uma exceção de pré-executividade. O maior meio de prova, né, a maior fonte de provas é o processo administrativo. Então, eu recomendo, né, fortemente
que antes de se entrar numa discussão genérica, em tese, sobre questões abstratas, que se analise o processo administrativo para verificar naquele processo administrativo se ele dá subsídios para fundamentar aquela petição, aquela exceção de pré-executividade que se pretende alegar em juízo. E aqui vejam o seguinte, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao contribuinte e não à Fazenda, cabe ao contribuinte e não à Fazenda juntar cópia do processo administrativo. Então, é preciso diligenciar aqui para obter essas cópias. Se o processo estiver já digitalizado, verificar essas cópias do processo administrativo e verificar se a partir dessas cópias é possível constatar eventual decadência, eventual prescrição, eventual pagamento, eventual cobrança indevida, que possa ser demonstrada de plano por meio de prova pré-constituída, muitas vezes o próprio processo administrativo, que vai ser juntado com essa petição da exceção de pré-executividade. Curiosamente, muitas vezes as discussões ficam lá entre a advocacia, né, os advogados e a procuradoria no mundo teórico, no mundo abstrato, no mundo das teses. Só que, como nós estamos falando muitas vezes de fatos, é preciso que esses fatos sejam trazidos ao juízo e é preciso que a parte que alega traga a prova pré-constituída que comprove aquele fato. Então, esse é um ponto que muitas vezes faz com que uma exceção de pré-executividade não seja conhecida porque ela não vem subsidiada pela prova documental prévia que deveria comprovar aquilo que está sendo alegado. Não basta dizer que a Fazenda tem que verificar ou que a Fazenda tem que juntar cópias do processo administrativo. Segundo o STJ, cabe ao contribuinte juntar as cópias do processo administrativo que vão subsidiar, que vão fundamentar esse pedido que ele apresenta. Por que isso? Porque a CDA, Certidão de Dívida Ativa, tem uma presunção de certeza e liquidez que lhe é favorável. Então, você já entra nesse jogo, né? O contribuinte já entra nesse jogo perdendo, porque a presunção é favorável ao título. Cabe ao contribuinte desconstituir o título. A Fazenda já entra nesse jogo ganhando. Por quê? Porque ela entra com uma prova pré-constituída, que é a CDA, que a priori faz com que se entenda, né, faz com que se tenha uma presunção de que aquele valor é correto, de que aquele valor é devido, de que aquele valor tem que ser pago. Então, é muito importante saber distribuir aqui os ônus da prova. É o contribuinte que tem que desconstituir a presunção de certeza e liquidez favorável ao título. E como é que se faz isso? Pode ser feito por meio de exceção? Pode. Em que hipótese? Naquela hipótese que eu vou alegar uma matéria que eu consigo demonstrar por meio de prova pré-constituída, que é aquela prova documental, que foi produzida antes do processo judicial se iniciar, que eu já tenho acesso. Se eu precisar produzir a prova nos autos da execução fiscal, aí a questão vai ficar para os embargos à execução. Então, é muito importante ficar atento. Se eu preciso de prova, de que prova eu preciso, se essa prova já está nos autos, se essa prova está no processo administrativo, se essa prova é algum documento que eu já tenho e posso juntar para demonstrar na via judicial tudo aquilo que eu estou alegando na minha defesa, na minha petição, na minha exceção de pré-executividade. Uma outra pergunta bastante interessante aqui é a seguinte: em que momento eu devo propor a exceção de pré-executividade? Existe um momento, existe um lapso temporal, existe um prazo que eu tenho para propor uma exceção de pré-executividade? Imagine que eu recebi uma citação em execução fiscal. Eu tenho 5 dias, 10 dias, 30 dias. Existe prazo? A priori, não. A priori, eu não tenho prazo para a oposição da exceção de pré-executividade. Não há um prazo aqui, não há uma preclusão temporal aqui. Então, o contribuinte pode propor mesmo depois de 5, 10, 15, 20, 30 dias em que ele recebeu aquela citação na execução fiscal. Ele não tem um prazo contado a partir da citação, da juntada aos autos modais de citação, da penhora, posterior à penhora, enfim, não existe um prazo previsto nem no Código de Processo Civil, nem na Lei de Execução Fiscal para o início da contagem de um prazo, não existe um termo inicial do início da contagem de um prazo para a oposição de uma exceção de pré-executividade. Então, não há um prazo previsto para a sua oposição na Lei de Execução Fiscal, na Lei 6.830. Agora, é óbvio, né, que o ideal é que ela seja proposta tão logo o contribuinte receba a citação, para que, dessa forma, aquele argumento possa ser analisado e, eventualmente, acolhido antes que haja uma eventual penhora, antes que haja uma eventual constrição, um bloqueio, uma indisponibilidade de valores daquele contribuinte. Então, o ideal é que seja apresentado ali no prazo que o contribuinte tem para indicar bens à penhora, sob pena de, eventualmente, o contribuinte ter seus bens penhorados, bloqueados e acabar perdendo a utilidade que a exceção de pré-executividade teria, porque já se iniciaria o prazo para a oposição dos embargos à execução. E aí, uma segunda pergunta que eu coloco aqui, que é uma provocação para vocês, é a seguinte: pode ser oposta uma exceção de pré-executividade após esgotado o prazo dos embargos? Imagine o seguinte: houve uma penhora na execução fiscal, eu fui intimado daquela penhora, do prazo para opor os embargos de execução, não opus os embargos de execução, perdi o prazo para opor os embargos de execução. E agora? Vou ficar sem defesa? É possível apresentar essa defesa por meio de exceção?
Mas como é que eu vou apresentar a exceção se eu já perdi o prazo para embargar? Será que isso faz sentido, né? Porque, a priori, se eu perdi o prazo para embargar, eu não teria mais a chance de me defender naquela execução. Em tese, não seria mais cabível a exceção de pré-executividade. Mas vejam que aqui, eu tenho um ponto muito importante aqui, que é o seguinte, é cabível sim. Então, mesmo que já tenha havido penhora, mesmo que já tenha passado o prazo para embargar, o contribuinte ainda assim, ele pode opor uma exceção de pré-executividade. Desculpa, pessoal. Então, é muito importante ficar atento a isso, porque mesmo se já tiver decorrido o prazo para embargar, o contribuinte poderá opor a exceção de pré-executividade. Esse é um tema polêmico, mas, em regra, essa é a jurisprudência majoritária, né, que tem sido adotada sobre a matéria. É possível opor a exceção de pré-executividade mesmo após o prazo para embargar. Então, mesmo tendo perdido o prazo para embargar, nem tudo está perdido. Ainda em tese caberia a exceção de pré-executividade como meio de defesa, por meio de petição, por meio de comprovação com prova pré-constituída. Importante ficar atento aí. Mas, quando cabe uma exceção, quando cabe uma ação anulatória, quando cabe os embargos? Vejam que há uma certa multiplicidade de demandas que o contribuinte pode apresentar aqui em sua defesa nos autos de uma execução fiscal. Primeiro porque o STJ diz que a exceção pode ser oposta a qualquer tempo, mesmo depois do prazo para embargar. Desculpem, pessoal. Segundo, porque o contribuinte, mesmo depois do prazo para embargar, também pode opor uma anulatória. E ele tem o prazo para embargar a execução fiscal. Então, um ponto relevante aqui é saber quando cabe um e quando cabe o outro, né? Vejam, para os embargos, na execução fiscal, eu preciso da garantia prévia do juízo. O meu prazo só vai contar depois que houver a penhora e a intimação da penhora. Só que, segundo o STJ, mesmo se já houver sido ajuizada uma execução fiscal, o contribuinte ainda assim ele pode propor uma ação anulatória. Mesmo se já tiver perdido o prazo para embargar uma execução fiscal, ele pode ainda assim propor uma ação anulatória. Ele pode ainda assim propor uma exceção. Então é importante aqui verificar qual dessas é o melhor meio de defesa. Se eu quero alegar uma matéria de ordem pública, pode ser conhecido de ofício, que eu tenho prova pré-constituída, eu posso ir direto para a exceção de pré-executividade. Se já tiver penhora, o melhor é que se embargue a execução. E aí um ponto muito importante para quem atua com matéria tributária. Mesmo que a penhora seja insuficiente, mesmo que a penhora não seja integral, o contribuinte pode embargar a execução fiscal. Nós vamos falar disso em outro momento. Mas o contribuinte, mesmo que a penhora seja insuficiente, ele pode embargar a execução fiscal caso ele comprove que não tem outros bens, caso ele comprove que não pode, que não tem como garantir o juízo. Mas ainda há um super trunfo aqui, que é a ação anulatória. Mesmo já decorrido o prazo para embargar, ou mesmo não havendo bens para garantir o juízo, o contribuinte pode ajuizar uma ação anulatória por dependência àquela execução e, nessa ação anulatória, apresentar toda a sua tese, todos os seus argumentos de defesa. Então, é importante ficar atento sobre qual ação escolher aqui, porque essas ações têm pressupostos, têm requisitos e têm momentos diferentes, termos diferentes para a sua apresentação, para o seu ajuizamento. Então, é importante tomar muito cuidado para, muitas vezes, se não se valer de uma exceção, numa hipótese que, de repente, era melhor se valer de uma ação anulatória. Ou se valer de uma exceção, num caso em que caberia embargos, por exemplo, porque a penhora insuficiente não impede os embargos à execução. Dito isso, parando aqui para tomar uma água, vamos falar então do seguinte. E os honorários na exceção? Como ficam os honorários na exceção de pré-executividade? Aliás, é cabível a condenação em honorários na exceção de pré-executividade? É sim, e esse é um dos temas mais importantes, talvez mais caros aí para quem trabalha com advocacia tributária. É cabível a fixação de honorários de sucumbência, sim, quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução fiscal. Então, veja, não importa que a execução fiscal continue, não importa que ela não seja totalmente extinta. Então, vejam, eu posso ajuizar uma exceção de pré-executividade e a dívida cai de 100 para 20. Então, eu tenho direito a receber os honorários relativos a essa diferença. Por quê? Porque eu consegui reduzir o valor da dívida. E se ela for totalmente extinta, também cabível os honorários, no caso da exceção de pré-executividade. Em caso de extinção da exceção de pré-executividade, diz o STJ, né? Está aqui, acompanhe comigo aqui. Em caso de extinção da execução fiscal em face de cancelamento do débito pela exequente, é necessário verificar quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Tese julgada sob o rito do artigo 543-C, recurso repetitivo, nome do STJ, tema 143. Então, um tema muito importante aqui, interpretação do CPC de acordo com o STJ. Em caso de extinção da execução fiscal, em face do cancelamento do débito pela exequente, é necessário verificar quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe os ônus pelo pagamento dos honorários.
Qual era esse celeuma que existia aqui? O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, ele diz que se for cancelada a CDA antes do julgamento, da decisão em primeira instância, não haveria condenação da fazenda em honorários. Então, vejam, isso era uma situação muito curiosa, né? Imagine que você recebeu uma execução fiscal, você garantiu o juízo, você embargou a execução, ou você contratou um advogado e foi apresentada uma exceção de pré-executividade, a fazenda leu os seus argumentos e disse, ele tem razão, vamos cancelar a CDA, extingue a execução e está tudo certo, ninguém paga nada. Não, segundo o STJ, não está tudo certo. Nesses casos, em tese, pode ser cabível sim a condenação dos honorários. E qual o princípio que rege aqui a condenação dos honorários? Princípio da sucumbência e princípio da causalidade. Veja que esse tema 143 está tratando do princípio da causalidade, verificar quem deu causa à demanda. Se a fazenda ajuizou uma demanda indevida, ela tem que pagar honorários para o contribuinte. Se for o contribuinte que deu causa à ação indevida, aí, eventualmente, não vai haver a condenação em honorários. Vejam que, em muitos casos, o contribuinte dá causa à ação indevida. Nossa, professor, mas como é que o contribuinte vai dar causa a uma cobrança indevida? Já aconteceu, por exemplo, casos em que o contribuinte declarou um valor equivocado, a execução fiscal foi ajuizada e, posteriormente, o contribuinte faz uma retificadora na própria via administrativa, a fazenda corrige e cancela aquela CDA. Vejam que, nesse caso, quem deu causa à execução indevida foi o contribuinte, porque ele declarou errado, não pagou, a fazenda escreveu endividativo, ajudou a execução e só depois o contribuinte informou o erro, só depois a fazenda corrigiu. Então, é preciso verificar, no caso concreto, a causalidade, quem deu causa ao ajuizamento indevido daquela ação judicial. Então, diz aqui a súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos ou decisão de pré-executividade, não exime o exequente dos encargos da sucumbência. Então, pode ser que haja aqui, sim, a necessidade de pagar honorários, mesmo nos casos em que há desistência nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Então, como é que fica essa questão dos honorários advocatícios nos embargos de execução ou na exceção de pré-executividade, principalmente na exceção de pré-executividade, que é o tema da nossa aula de hoje? Bom, a questão aqui é a seguinte: se o contribuinte apresenta uma exceção de pré-executividade, eu preciso verificar o que ele está alegando. Quando ele alega e é acolhido o que ele está alegando, vamos imaginar que seja totalmente procedente os argumentos, sejam totalmente procedentes os argumentos trazidos naquela exceção. O contribuinte disse que está sendo cobrado 100, mas que ele deve só 20, que o cálculo apresentado está errado, e o juiz acolhe. Então, vejam, o contribuinte ganhou os 80, então, obviamente, que ele vai ter direito a receber honorário sobre o benefício econômico obtido, que foi 80. Claro que aqui a sucumbência foi da fazenda, mas tem que verificar a causalidade também. Então, são dois princípios sempre que regem os honorários de execução fiscal. Então, você tem que ficar atento aqui a duas coisas: sucumbência de um lado, causalidade do outro. Quem ganhou o processo, a priori, é quem vai receber os honorários. Mas eu tenho que verificar também a causalidade, porque mesmo quem ganhou pode não levar. Ganhou e não levou. Em que caso? Naquele caso em que o contribuinte, embora tenha conseguido extinguir a execução fiscal, foi ele que deu causa ao ajustamento devido. O exemplo que eu coloquei anteriormente. O contribuinte declarou que devia 100, não pagou nada, os 100 foram cobrados, execução fiscal, depois ele vai e corrige e diz, não, essa declaração estava errada. Essa declaração foi declaração de duplicidade. Esse valor aí não deveria ser declarado. Estou provando aqui que isso foi declarado de forma equivocada. A fazenda cancela a CDA. Só que o contribuinte não vai receber honorários, porque embora ele não tenha sido sucumbente, embora ele tenha tido êxito na ação judicial, foi ele que deu causa ao ajustamento indevido da execução. E aí, e se, no caso, a execução prosseguir? Vejam que se cair de 100 para 20, o contribuinte vai receber honorários sobre os 80. Se ele foi excluído do polo passivo, vai receber honorários, ainda que aquela execução prossiga em relação aos demais. Qual é o ponto aqui? Verificar o benefício econômico obtido por cada parte, verificar quem é sucumbente naquele processo e verificar a causalidade. Então, anotem esses 3 pontos, né? Que é o benefício econômico, sucumbência e causalidade. A partir desses 3 parâmetros, você vai conseguir definir quais os honorários que o contribuinte tem direito ou que a fazenda tem direito naquela exceção de pré-executividade. E aí vejam que aqui tem um ponto muito, mas muito importante, que é o seguinte. Um ponto bastante importante, né, que é o seguinte: na exceção de pré-executividade, pode haver a condenação em honorários, mesmo que a execução prossiga, mesmo que a procedência não seja total, mesmo que um contribuinte seja excluído e mantido os demais no polo passivo da exceção. Esse que ganhou vai ter direito a honorários. E aí um ponto muito importante, né, que eu quero destacar, o ponto importante que eu tinha falado anteriormente, é o seguinte: nas execuções fiscais que tramitam na Justiça Federal, na área federal, é comum
é comum que já haja a inclusão dos honorários advocatícios devidos à fazenda pública, que é aquele percentual de 20% previsto no decreto-lei, um encargo legal previsto no decreto-lei. Então, quando a fazenda cobra, ela já cobra principal, correção, juros, multa e honorários de 20%, que é aquele encargo legal do decreto-lei. Se a execução já estiver com o encargo legal incluído, não cabe condenação honorários. Então, o que eu posso afirmar aqui para vocês é que, em regra, o contribuinte não vai ser condenado ou não é cabível a condenação do contribuinte em honorários, nem na exceção e nem nos embargos à execução fiscal. Nem na execução fiscal, nem nos embargos à execução fiscal. Então, mesmo que você apresente a exceção de pré-executividade e perca totalmente o que está sendo alegado ali, não caberia condenação em honorários. Então, faça um asterisco nesse ponto, né, para ficar atento. Não caberia a condenação do contribuinte em honorários quando ele não tem êxito na exceção. Por que não? Porque ele já está pagando os 20% de honorários, que são os 20% do encargo legal previsto no decreto-lei. Mesmo se os embargos de execução forem julgados improcedentes, não seria cabível a condenação do contribuinte em honorários, que a fazenda já está recebendo os 20% do encargo legal previsto no decreto-lei. Então, em tese, esse é mais um incentivo para o uso da exceção. Então, quais são esses incentivos para o uso da exceção? Matéria de ordem pública não. Quais são os incentivos? Desculpem. Quais os casos em que é cabível a exceção? De matéria de ordem pública, não demanda de dilação probatória, que o contribuinte possa provar por meio de prova pré-constituída. E quais são as vantagens, os benefícios? Por que se usa tanta exceção? Porque geralmente não há custas, porque não é necessária a prévia garantia do juízo e porque também não há imposição de ônus da sucumbência, principalmente de honorários advocatícios, porque, em regra, na área federal, isso vale para a área federal, eu já tenho a cobrança dos 20% do decreto-lei do encargo legal previsto no decreto-lei. Então, não caberia honorários nem na execução fiscal, nem nos embargos à execução. E também não caberia na exceção de pré-executividade. Um ponto importante também aqui é que, segundo o CPC atual, artigo 85, parágrafo 14, não é cabível, não é possível a compensação de honorários. Então, se o contribuinte ganhar metade e perder metade, como é que deve ficar essa condenação? Vamos supor que você falou que a quantia era indevida e que, se fosse devido, o valor devido seria 50 e não 100. Então, vejam, você impugnou 100 e levou 50. Você ganhou metade daquilo que você impugnou. Em tese, você teria que pagar honorários sobre os 50 que você perdeu e você receberia honorários sobre os 50 que você ganhou. Só que, como a fazenda já recebe os 20% sobre a parte que ela ganhou, não há uma nova condenação de honorários. Nesse caso, o contribuinte teria direito, sim, aos honorários sobre os 50 que ele ganhou, calculado de acordo com os percentuais previstos no Código Civil, no Código de Processo Civil, sem que seja possível a compensação dos honorários das partes aqui. Cada parte paga o honorário advocatício relativo ao advogado da outra parte. Então, esse é um ponto importante aqui para quem atua com a execução fiscal, principalmente na área federal. Por quê? Porque o cliente, né, o contribuinte, já está pagando 20% de honorários, que é o percentual previsto do encargo legal no decreto-lei. Então, se era 100 e o juiz reduziu para 50, você ganhou 50. Então, tem direito a 10% sobre os 50 que foi reduzido. Ah, eu vou ter que pagar 10% sobre os 50 que a fazenda ganhou? Não, porque a fazenda já está recebendo os 20% sobre os 50, que é o encargo legal previsto no decreto-lei. E detalhe, está aqui no material, né? Está aqui no slide. Não é cabível a compensação em honorários no regime do CPC de 2015. Um outro detalhe importante, também muito caro à advocacia tributária, é o parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, que diz que não o artigo 85, parágrafo 8º, e a interpretação que o STJ faz desse artigo 85, parágrafo 8º, que é no sentido do não cabimento dos honorários por equidade pelo simples fato da causa ter um valor elevado. Então, isso traz uma oportunidade muito grande, né, para a advocacia tributária, que é a possibilidade de receber honorários muito elevados. Eles têm execução de 200 milhões, que é extinta porque o débito está prescrito, ou porque houve decadência, ou porque o valor é indevido, ou porque já havia pagamento. E vejam, e aí o fato de ser 200 milhões, 300 milhões, não faz com que, eventualmente, o contribuinte, o advogado do contribuinte, né, o advogado não receba os honorários porque o juiz vai fixar por equidade. Não. Segundo o STJ, só é cabível a fixação por equidade quando o proveito econômico for inestimável, que não é o caso, for irrisório, que não é o caso, ou quando o valor da causa for muito baixo. O fato do valor da causa ser muito alto não afasta a fixação dos percentuais estabelecidos no Código de Processo Civil. Então, aqui é uma grande oportunidade para quem gosta de direito tributário, para quem quer trabalhar com execução fiscal, porque os honorários tendem a ser mais altos aí nos próximos anos,
porque tem que ser um percentual do benefício econômico obtido. Então, sinceramente, eu acho que a advocacia tributária, eu acho que o direito tributário é uma matéria bastante promissora, né, para quem gosta de direito tributário, para quem quer trabalhar com direito tributário, porque realmente você tem inúmeros processos, milhões de execução fiscal, e você tem valores altos discutidos que podem gerar aí a possibilidade de aliar, né, um ganho profissional com a satisfação pessoal e ainda um retorno financeiro com essas ações judiciais. E aí uma pergunta, né, mais uma pergunta é, quais seriam os recursos cabíveis na exceção? Então, você ajuizou uma exceção, quer saber quais são os recursos cabíveis nessa exceção de pré-executividade. E aí nós temos três principais, né? Há outros, mas nós vamos tratar aqui dos três principais. Embargo de declaração, naquelas hipóteses em que a decisão é omissa, contraditória, que não tratou exatamente daquilo que foi colocado, enfim, então os embargos de declaração, o agravo de instrumento e apelação. O mais importante aqui é saber quando usar o agravo de instrumento, quando usar a apelação. Então, vejam, você ajuizou uma exceção, ela foi rejeitada. Não acolhe a exceção, julga improcedente a exceção, rejeita a exceção, que é o mais comum, né? O recurso cabível seria o agravo, porque essa é uma decisão interlocutória que não põe fim ao processo, o processo de execução continua, a execução fiscal continua, então o recurso cabível é o agravo. Então, como é que eu vou recorrer na exceção de pré-executividade? Por meio de agravo de instrumento. Salvo no caso em que o pedido é julgado procedente, que aquele pedido é acolhido e a execução é extinta. Então, se a execução for parcialmente extinta, exclusão de um codevedor, redução do valor devido, agravo de instrumento. Extinção total da execução, aí seria apelação geralmente interposta pela Fazenda Nacional nesses casos, e pela Fazenda Pública nesses casos. E aí, aqui tem um ponto muito importante, que é, primeiro, né, a questão dos honorários. Cabe lembrar, e nem todos os tribunais aplicam isso, ainda há alguma discussão interpretativa sobre o Código de Processo Civil de 2015, mas cabe lembrar que, de acordo com o parágrafo 11 do artigo 85, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional. Então, vejam, se o contribuinte chegou a 10% de honorários na primeira instância, sob benefício econômico obtido, caso haja apelação da Fazenda Nacional ou agravo do instrumento da Fazenda Nacional e o tribunal mantém aquele julgamento, mantém aquele entendimento, é importante verificar se o tribunal majorou os honorários. O honorário vai de 10 para 12,5, por exemplo, para 11, para 12, enfim. Aí vai caber aqui da observância desses critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil. E um último ponto ainda bastante importante que eu gostaria de tratar com vocês é a questão da preclusão ou da coisa julgada na exceção de pré-executividade. Será que vale a pena, em todo e qualquer caso, que o contribuinte se valha de uma exceção de pré-executividade? Uma ponderação que muita gente não faz e que eu acho que sempre deve ser feita é o fato de que na exceção de pré-executividade não há a possibilidade de dilação probatória. E aí você tem que tomar muito cuidado para verificar os termos em que a sua exceção foi acolhida ou rejeitada. Porque se o juiz rejeita ao argumento de que não seria cabível a exceção de pré-executividade naquela hipótese, você ainda vai ter aberta a possibilidade da ação anulatória ou dos embargos de execução. Agora, se o juiz entra no argumento que você colocou e rejeita aquele argumento, você vai ter ali uma coisa julgada, você não vai poder mais alegar aquilo nos embargos de execução. Então, muito cuidado com isso, né? Se for o caso, pode ser necessário até interpor um recurso para evitar que haja o trânsito em julgado da decisão principal discutida, que é igual no mandado de segurança. Quando o juiz rejeita o mandado de segurança, o argumento de que não há prova pré-constituída, não há direito líquido certo, é necessária dilação probatória, isso não faz coisa julgada. Agora, se o juiz disser ele não tem o direito, não há prescrição, não há decadência nesse caso, isso pode fazer coisa julgada material. E aí, qual é a consequência? Isso vai obstar a possibilidade de se valer, seja da ação anulatória, seja dos embargos de execução. E aí, vale lembrar o seguinte: ação anulatória e embargo de execução, você tem a possibilidade de dilação probatória, você tem uma instrução mais ampla, você tem um processamento mais extenso, mais longo, e você ainda tem a apelação para o tribunal, ao passo que na exceção de pré-executividade cabe apenas o agravo. Então é importante ficar atento aí se é realmente conveniente, se é realmente oportuno valer-se da exceção. Em regra é muito conveniente, em regra é muito oportuno, mas é importante ficar atento a esses pontos. Bom, meus amigos, nós tivemos um desafio enorme, né? 1 hora para falar tudo que eu entendi aí de mais relevante sobre a exceção de pré-executividade, que é a defesa mais importante que se tem na execução fiscal, pelo menos em termos de número, de quantidade, né? Por que mais importante? Porque é mais simples, eu posso apresentar a exceção por meio de petição dirigida ao próprio magistrado, ao próprio juízo, né, da execução fiscal, sem necessidade de dilação probatória, sem que haja um prazo, sem que seja necessário garantir o juízo.
Só que nós temos aí esses detalhes, nessas peculiaridades que eu pretendo desenvolver com vocês aqui ao longo dessas nossas aulas, aqui no nosso canal no YouTube. Então, quem não se inscreveu, curte aqui, comente aqui, por favor, que eu vou acompanhar os comentários. Curta esse vídeo, compartilhe, marque o seu colega que você acha que vai ser útil aí conhecer esses temas que nós estamos tratando aqui. E também, para quem puder acompanhar pelo Instagram, pelo Telegram, será um prazer ter vocês. E eu pretendo estar sempre aqui, né, nessa missão. Eu me considero aqui uma pessoa submissa, né, uma pessoa sobre uma missão, que é a missão de criar conteúdo, compartilhar conhecimento, para que a gente possa junto construir o direito tributário, para que a gente possa junto aprender essa matéria tão impactante, essa matéria tão apaixonante e tão rica, né, de desafios, de debates e de aprofundamento, que é o nosso direito tributário brasileiro. Então, eu pretendo aqui compartilhar com vocês conteúdo de uma forma leve, de uma forma objetiva, de uma forma simples, transformando aquilo que é complexo em algo que possa ser compreensível. Qualquer dúvida, crítica, comentário ou sugestão, estou à disposição, seja aqui no YouTube, seja nas redes sociais. Lembrando que o auge da sofisticação não é tratar de temas complexos, mas é conseguir fazer daquilo que é complexo um tema simples e compreensível para todos, né? Inclusive para mim mesmo e para quem assiste aqui. Então foi um grande prazer, foi uma hora aí, eu sei que foi um pouco rápido, mas calma, nosso curso está saindo, está no forno, quem quiser já se inscreve aí na nossa lista de espera, porque o nosso curso está saindo e lá eu vou tratar desses temas com muito mais calma, trazendo exemplos, mostrando como funciona na prática, para que a gente possa aprender, para que a gente possa construir juntos o direito tributário. Valeu, pessoal! Foi um prazer e não percam a nossa próxima aula sobre algum tema aí relevante do processo tributário ou do direito tributário. E todo dia conteúdo novo lá no Instagram e no nosso canal no Telegram. Valeu, pessoal! Até a próxima!